Letra D. Questão número 6. Questão interessante porque vamos pegar uma primeira que busca o que não se relaciona, tá? Inúmeras foram as consequências da crise de 1929. Dos itens a seguir, assinale o que não se relaciona a ela. Então vamos marcar esse não bem grande aqui, olha, não, puxa a seta para ele, para a gente entender que ele está procurando nessa questão o que não se relaciona. A gente tem muitos comandos de questões que são afirmativos. Explique, relacione, atribua, conclua, tudo é afirmativo, é você procurar o afirmativo. Quando tem uma coisa negativa, pode ser que seu cérebro bugue e não consiga fazer aí a compreensão que ele está buscando negativo, você acaba marcando um verdadeiro e partiu para a próxima questão, acaba perdendo uma questão que é fácil, simples, tá certo? Então, esse artifício de chamar a atenção para sua própria cabeça, marcar aqui, olha, pá, não, tal, é algo interessante que vai fazer com que a gente tenha aí uma funcionalidade legal para resolver essa atividade. A letra A diz o seguinte, ele está buscando então o que não se relaciona com o quê? Com as consequências da crise de 29. A letra A. A vitória dos democratas com a eleição de Franklin Delano Roosevelt para o governo dos Estados Unidos. Se relaciona com as consequências da crise de 29? Sim, se relaciona. Por quê? Porque é dele que a gente vai ver sair o plano do New Deal, que é o que vai reativar a economia nacional norte-americana. Letra B. O agravamento da crise na Alemanha. Que crise? A crise derivada do fim da Primeira Guerra Mundial, da derrota alemã, sendo a Alemanha humilhada, culpabilizada, perdendo territórios, não tendo possibilidade de montar exércitos, aeronáutica, marinha, blá, 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 blá. Essa crise vai ser aprofundada. Eu já falei para vocês que nesse contexto o camarada precisava de um carrinho de compra de marcos, que é a moeda alemã, para comprar uma sacola de pão. Difícil, né? Isso vai de fato ser um dos fatores que facilita a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, essa crise econômica. Letra C, então está verdadeiro também. Letra C, retração do comércio internacional e da produção industrial. De fato, há uma retração. A retração significa diminuição, tá, pessoal? Eles voltam a produzir um pouco menos para se ter um controle da produtividade, evitando superproduções, geralmente a partir da intervenção do Estado na economia, como se deu nos Estados Unidos. Então, letra C de correto, tá bom? Letra D, problemas com a comercialização do café brasileiro, produto considerado supérfluo. De fato, a gente já viu que isso tem uma reverberação na própria política nacional. Os paulistas cafeicultores não têm condição de resistir o processo revolucionário desencadeado pela marcha de Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e de seus correligionários da Paraíba, que acabam dando um golpe e derrubando o governo do presidente Washington Luiz, evitando a posse do Júlio Prestes e colocando o Brasil em um novo programa político de modernização, tanto da economia nacional como da política nacional, que é a Era Vargas. Vai ter suas várias fases, inclusive o Estado Novo, uma das mais conhecidas, que é uma fase ditatorial, tá bom? E letra E, o crescimento econômico da União Soviética em função da aplicação do NEP na nova política econômica. A nova política econômica ela é um processo da saída da guerra civil russa. Então a gente está falando ali de 1919 a 1921. Tanto é um processo anterior, como é um processo que é independente da crise de 29, porque ele está ligado a um outro modo de produção que não é o modo de produção capitalista. Então, como não se correlaciona, a letra E é o que está fora das características, das consequências pedidas nessa questão. Beleza? Vejam como é fácil, né? O cara perder uma questão dessa é para o camarada chorar. Sétima questão. E aí já estamos começando a entrar no governo Vargas, tá bom? Na era Vargas. Sétima questão diz o seguinte:
Entre 1937 e 1945, o presidente Getúlio Vargas governou o Brasil de forma ditatorial, no chamado Estado Novo. Acabei de falar sobre isso. Nesse período, o que é que ele quer na questão, então? Ele quer uma característica desse período. Ele quer algo que transcorreu nesse período. O que é que você tem que saber bem para resolver essa questão? A diferença entre as fases de governo do Getúlio Vargas. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E entender os processos que se dão em cada um desses períodos. Governo provisório é um Vargas que não é exatamente um ditador, mas governa por uma espécie de medida provisória, comparando com o nosso presente, bem anacrônico, mas tudo bem. Então ele faz as leis, ele escreve as leis e é presidente, é o governante da nação, tá? Por um período pro tempore, visando ali acabar com as estruturas da oligarquia, do poder da oligarquia cafeeira, da política do café com leite, da política dos governadores, ou seja, colocar abaixo a estrutura oligárquica que dirige o Brasil. No período constitucionalista, a escrita de uma Constituição que elege o Vargas indiretamente presidente do Brasil para cumprir um mandato constitucional, ou seja, ele está abaixo da lei agora, não escreve a lei, e ele governa como um presidente com um Congresso. E a partir de 37 a gente vai ver um Estado realmente ditatorial, onde se suprime o Congresso e o Vargas impõe uma nova Constituição, a Constituição polaca, de um cunho mais autoritário, de um cunho de inspiração em estados ditatoriais europeus, mais ligados à direita, embora o Vargas fosse um camarada de centro-esquerda em linhas gerais. E isso tudo vai fazer com que a gente vivencie nesse período um recrudescimento do regime, um fortalecimento da centralidade política nas mãos do Getúlio Vargas, afastando outras figuras possíveis do poder. Então vamos lá para resolver a questão. Letra A. Ocorreu a Coluna Prestes, que com cerca de 1.800 homens saiu pelo interior do Brasil buscando o apoio do povo para lutar contra o governo. Tá errado por quê, professor? Já digo que tá errado, né? Porque a Coluna Prestes, meus queridos, é um processo revolucionário que se dá ainda na luta contra as oligarquias. É um movimento tenentista. Ele vai, olha, de 24, tá, a 1900, tá, para ficar claro. Ou seja, ele antecede em mais de 10 anos o período aí de governo do Vargas. Então, letra A é A de aluado, não tem nada a ver. Letra B. Ampliou-se o direito ao voto feminino por meio da Constituição Democrática. Olha aqui, essa Constituição não é democrática, é autocrática, de 37. E o direito ao voto feminino é de 1935, medida provisória do Vargas, mas que é constitucionalmente colocado a partir da Constituição de 1945, tá? A Constituição já saindo do período do Estado Novo, a Constituição que a gente conhece como a Constituição da República Populista. Então, a letra B está equivocada, não se trata de uma Constituição democrática, muito menos a ampliação do direito ao voto feminino se dá com ela. A letra C. Houve uma reorientação na economia, pois a indústria deixou de ser priorizada. Isso é tudo que o Vargas não faz. Vargas orienta a economia, por contrário, para suprimir a atividade agrícola, o papel de um país agroexportador do Brasil. Ele quer o Brasil como um país industrial e desenvolvido. Então ele dá muita ênfase no desenvolvimento industrial, certo? Não há nenhuma correlação então aí com o governo Vargas, a gente já pode negativar essa assertiva. Letra D. Instituiu-se a chamada democracia relativa. Que porra louquice é essa? Democracia relativa, na qual artistas e os intelectuais participavam ativamente das decisões do governo. Isso não tem letra D de doido mesmo, não tem nada a ver com nada, viagem. Tem correlação nenhuma, mas nem vão nessa letra D, que, pelo amor de Deus. E a letra E, que nos resta,
foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, justamente um departamento que é responsável por censurar alguns jornais, alguns meios de comunicação, como rádio, que existe na época, tá certo? Então, a letra E é de é correto, beleza? A gente encontra aí, então, uma característica do período do Estado Novo. Caramba, cansa, viu, velho? Minha garganta aqui tá lascada. Vamos lá, oitava questão. Oitava questão, questão do bem. A garganta tá ruim mesmo, pessoal. O movimento integralista no Brasil surge com ideias fascistas. De fato, muito fascistas. Esse negócio de levantar a mão, Anauê, um líder, Plínio Salgado, essa ideia. É gente que não... meio tantando a cabeça. Alimentando... Não é tantã não, porque se eu digo que é tantã, eu fico diminuindo a maldade que existe nas pessoas. Não é gente doida não. Se fosse gente doida, isso era um problema da pessoa. Não, porque a pessoa é ruim. É isso mesmo, a gente tem que pensar dessa forma. A pessoa é mau caráter, é problema de mau caratismo, o fascismo. O fascista é um mau caráter, o camarada que quer suprimir sua possibilidade de ser diferente. Então, o fascista é o cara mais escroto que pode haver dentro de um processo democrático. Ele se vale da democracia para suprimir as diferenças e apagar qualquer um que não seja aquele que ele coloca como prerrogativa de homem ideal. Canalhas. Mas voltando aqui. O movimento integralista no Brasil surge com ideias fascistas alimentado de um forte sentimento nacionalista. Em 1932, havia uma forte proposta integralista de defender uma sociedade organizada hierarquicamente com rigidez e disciplina. Tal movimento sofreu uma oposição radical da Aliança Nacional Libertadora, aí os comunistas, tentando salvar a gente, que uniu diversos militantes de esquerda, principalmente os comunistas. Considerando o contexto político desse período, marque a opção que apresenta as propostas da ANL para a política brasileira. Essa questão é uma questão da pura fuleiragem. Por que eu digo que é uma questão da pura fuleiragem? Porque perceba que ele passa o texto todo apresentando outra organização, a Ação Integralista Brasileira. Mas o que ele quer de verdade, e aí é a confusão, aí é a série de distratores que vão ser colocados nas assertivas. O que ele quer de verdade é a Aliança Nacional Libertadora, a organização de esquerda e não de direita, como a Ação Integralista é. Se você passar batido, você vai fazer uma questão pensando na Ação Integralista. E por isso é central que vocês olhem sempre para o comando da questão. Não vou cansar de repetir isso. Ele diz aqui, a opção que apresenta as propostas da ANL. O que é a ANL? Aliança Nacional Libertadora. Não caiam nas cascas de banana. Fiquem atentos, tá? Beleza, vamos lá para a resolução da questão. Estou procurando aí coisa de comunista, coisa de esquerda, tá bom? Já para a gente ter uma noção. Vamos pensar o que, é que a esquerda pensaria aí pro país. Letra A, aproximação do Brasil com o governo nazista. Pô, esquerda adora nazismo, né, velho? Não, odeia. Se tem uma coisa que não se dá, é nazista e esquerda é só... Não dá certo, não cola de jeito nenhum. São inimigos naturais, tá? É tipo gato e rato. Você não vai ver o gato lambendo o rato lambendo o gato. Isso não existe, tá? Então são inimigos naturais, não faz nenhum sentido para uma organização de esquerda apoiar a associação com nazistas. Pelo amor de Deus. Agora, se você faz essa questão pensando que está se tratando da Ação Integralista Brasileira, você marca essa. Você marca essa. Endividamento do Estado para promover o emprego. Não é muito uma coisa assim de esquerda, não, assim. Talvez seja uma parte da assertiva que diz mais respeito à esquerda. Mas o que vem depois vem para negar tudo. Abertura do comércio para produtos importados. A esquerda na América Latina, ela é nacionalista. Ela é anti-imperialista.
Então esse negócio de abrir o mercado para produto importado é justamente o que essa esquerda não vai fazer. Tá? Investimento armamentista não era uma prerrogativa da Aliança Nacional Libertadora, não. Apesar que eles viam ainda no horizonte a ideia de revolução armada como uma possibilidade de libertar o Brasil das garras de uma ditadura de centro-esquerda para centro-direita, que era a ditadura Vargas. Letra A, de abestalhamento. Não vão nela, não. Letra B, a suspensão do pagamento da dívida externa brasileira. Beleza, correto. Com quem essa dívida externa? Estados Unidos e Inglaterra. Não vai pagar mais. Era o plano da da Aliança Nacional Libertadora. Nacionalização das empresas estrangeiras. Beleza, ó. Esquerda nacionalista, foi o que eu falei. Liberdade individual. Boa. Esquerda é do bem, liberdade. Repúdio ao fascismo, sempre. Isso aí você não precisa ser de esquerda não, só precisa ter caráter, tá? Repudiar o fascismo. Criação de um governo popular. Opa, esquerda, de novo. E reforma agrária. Esquerda, mais uma vez. Então, na letra B, eu tenho todos os componentes que são correlacionados até hoje em dia a uma questão de esquerda. Eu posso marcar ela com segurança, mas eu só marco ela com segurança se eu tenho a dimensão do que a questão me pede, do comando da questão. Vamos ver porque as outras não são as assertivas corretas. Letra C, o estabelecimento dos ideais da economia norte-americana. Pô, esquerda seguindo o modelo norte-americano, do estilo de vida capitalista, negócio de consumismo, adoção de política neoliberal. Tá bom que o governo Lula, né, tal, mas isso é muito mais para frente. Estamos falando de uma esquerda mais sonhadora, de uma esquerda ainda que tinha projeto, e não essa esquerda entreguista, que são os governos do PT. Não se trata disso, é uma galera mais radical aqui, crítica ao consumismo, crítica ao capitalismo. Então não tem essa abertura ao consumo e ao mercado estrangeiro, não. Letra C é C de, sei lá, de alguma coisa aí. Letra D, sucateamento da máquina do governo. É isso aí, pô, a gente propõe, nossa proposta aqui é sucatear o governo, fazer com que ele fique horrível. Deixar o governo muito ruim. Quem é que sobe ao poder com uma proposta dessa? Quem é que quer subir ao poder com uma proposta dessa? Faz nenhum sentido. Letra D, de tudo mesmo, de biruta. Revolta popular sem participação militar. Não, a maioria daqui dos camaradas eram militares. A gente vai ver que vai ter a revolta da Praia Vermelha, né? A intentona comunista, que vai colocar militares contra militares, onde os comunistas vão ser expulsos do exército, tá? E vai se colocar aí muitos militares ligados a tradições de extrema direita ou de direita nos cargos de chefia, evitando aí que os comunistas tentem mais uma vez um golpe a partir dos militares no Brasil. Então, tem participação militar sim entre a Aliança Nacional Libertadora. Não interferência do governo brasileiro nos interesses das classes políticas estaduais. Isso aí é um laissez-faire, laissez-passer para a oligarquia. Não faz nenhum sentido. Letra D está viajando. E letra E? Pode ser letra E, professor? Não, porque letra E é NDA e eu já vi que letra B é a correta. Como é que eu vou marcar a letra E? Tá, beleza? Essa oitava questão, uma questão bacana de se fazer, mas que demanda alguma atenção, tá? Não caiam nas cascas de banana, por favor, não deem bobeira. E nona questão, e minha voz já tá no fim aqui, ó, só rasgado. Vamos lá, nona questão. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da era Vargas, estou falando ali do governo provisório, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Vargas é um camarada absurdamente positivo aí para as categorias trabalhistas, embora muito criticável, e tem que se fazer a devida crítica por ter se tornado um ditador. Tá? Não vamos limpar a barra do Vargas, não. O camarada foi um ditador, censurou tal, mas ele não deixa de ser importante por conta disso. Não tem nenhuma ditadura boa. Vamos colocar isso como prerrogativa, não vamos ficar
disfarçando ou pensando coisa boazinha, porque não, Vargas de centro-esquerda, o cara se aliou com a extrema-direita quando foi necessário para se manter o poder. Então Vargas foi safado também, mas não se tira dele a característica de ser o primeiro presidente a colocar de fato o povo na jogada política, o povo como ator da política pública. Isso de fato o Vargas fez e é bem próprio dele. Vamos ver aqui então o comando da questão. Durante o governo Vargas foram desenvolvidas ações de cunho social. Vejam só, ali ele falou de primeiro governo, aqui ele fala do governo como um todo, tá bom? Mais uma vez, às vezes um enunciado é muito extenso e ele diz uma coisa primeiro para depois falar outra. A gente precisa ter consciência de que o que vale não é o que está no texto, a não ser que ele peça para a gente interpretar o texto. Aqui ele não está pedindo interpretação do texto, ele está pedindo uma característica que se destaca no cunho social do governo Vargas, tá? Tá falando aí desse período da era Vargas. Beleza? Vamos lá. Letra A. A disseminação. Oh, que droga. Vamos lá. A disseminação de organizações paramilitares inspiradas em regimes fascistas europeus. Está falando aqui da ideia de uma SS, de um camisas negras, camisas pardas. Existiram camisas verdes no Brasil? Existiram, da ação integralista brasileira, que não tinha absolutamente nada a ver com Vargas. Inclusive, quando Vargas dá o golpe, colocando em prática, na ordem do dia, o Estado Novo, em 1937, ele manda fechar a ação integralista, declarada aí como um organismo terrorista. Então não há essa correlação do Vargas com milícias fascistas, não. Há de alguns outros presidentes aí, a gente está vendo. Quem assiste jornal vê, tá? Mas do Vargas não. Esse negócio de 300, Raul, tá? Além de ser muito imbecil e idiota, falei nada. Letra B. A aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores. Vargas não era um camarada muito dado à reforma agrária, não. Quem vai vir com essa pegada maior é mais tarde Leonel Brizola, o João Goulart, esse processo revolucionário do campesinato, o Miguel Arraes com o chapéu de palha e tal. É uma coisa que vai se colocar mais para frente, tá? Não é o varguismo, ele tem um apelo mais aos trabalhadores das classes urbanas do que aos trabalhadores rurais. Na letra C, a letra C é bonita, velho. Criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais. Lindo. Letra C de correto. Não tem como fugir. É isso. Tá? Letra C. Letra D, a implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender os trabalhadores rurais. Não, meu amigo, isso aí é um processo que vai se dar a partir da revolução. Isso aqui é um processo que vai se dar a partir da Constituição de 88. Por que eu coloquei 2.6? Só é uma Constituição. Constituição de 88, tá? E que se aprofunda principalmente, aí a gente tem que fazer as devidas vênias durante o governo Lula. O governo Lula, o presidente Lula, vai dar um olhar mais grato para o povo trabalhador do semiárido, pobre, rural, da agricultura de fato, que tem que trabalhar aí até a morte para se sustentar, plantando ou criando gado. Num processo mais para cá que a gente vai ver que ele vai ser colocado, não na centralidade do processo político, porque é uma categoria, bem dizer, minoritária na sociedade, não é um grande componente do recorte social brasileiro, mas ainda assim é uma galera que vai ser atendida mais recentemente mediante essas suas reivindicações. E letra E, implantação de associações civis como estratégia de aproximar-se às classes médias, aproximar as classes médias e o governo. Não, essa política de associações civis não é um legado do governo Vargas, não, pelo contrário, é algo que está mais dado, pelo contrário ficou horrível, né? Porque não é exatamente o contrário, é algo que está mais dado ao período do governo imperial no Brasil
na América Latina, de um modo geral, o século XIX ele vai ser marcado por uma forma de fazer política ligada a associações civis. Elas vão interferir diretamente como tanto mediadoras de políticas públicas como propositoras de políticas públicas, tanto ligadas ao letramento, à questão ao letramento, à alfabetização, da alimentação do povo pobre, da libertação de escravos. Então, essas associações cívicas vão participar da vida pública desde esse contexto aí do século XIX, e elas meio que permanecem se fragmentando um pouco mais no início do século XX, em que a gente vai ter aí uma política mais ligada ao Estado propriamente dito, e não ao terceiro setor, como a gente conhece essas associações civis. Tá bom? Então, a assertiva correta é a letra C. Tem nem o que explicar. 10ª questão. O professor está prestes a morrer de coronavírus. Vamos lá. Leia o seguinte excerto. No Brasil, a tortura foi praticada desde o período da colonização. Indígenas e negros foram as suas primeiras vítimas nas mãos dos colonizadores. Em seguida, os governos monárquicos e republicanos adotaram como repressão a qualquer tipo de rebeldia libertária ou não. No século XX, no século XX, foi muito utilizada nos períodos do Estado Novo e da ditadura militar. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Qual é o assunto? A tortura como método de repressão política. Décima questão, letra A. O Estado Novo, o raciocínio tico e teco aqui já cansado. O Estado Novo foi o período governado por Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é presidente depois de Getúlio Vargas ser eleito presidente em 50, tá? Juscelino Kubitschek vai pegar ali do final da década de 50. Tem nenhuma correlação com o Estado Novo. Não venceu as eleições de 30, tá? Letra B. Na verdade, Juscelino Kubitschek é de 50. Vacilo meu, 50 a 55. É isso. Não, minto. Vamos lá. É isso mesmo. O meu único erro foi pensar que eu estava errado. Dutra, 45, 50. Vargas se elege 50 para cumprir até 55, não cumpre porque se suicida. 55, Juscelino. 60, Jânio Quadros. Esse é o processo da República Populista. Então, não é Juscelino. Definitivamente não seria, nem se eu tivesse acreditado que eu errei, coisa que eu não fiz, ter errado. Letra B. A ditadura militar foi implementada no país pelos diplomatas que assumiram o comando da nação após o golpe militar. Não, meu amigo, não tem essa brincadeirinha de diplomata, não. A ditadura militar foi imposta por militares, milicos, traidores da pátria, vendilhões da pátria, traidores da democracia. Acabaram com o governo democraticamente eleito do João Goulart, famoso Jango, que Deus o tenha, aí já falecido também aí, cunhado do grande Leonel Brizola, dois grandes líderes trabalhistas brasileiros, um que teve a honra de governar essa nação, mas foi impedido de transformar essa nação na grande potência que o povo brasileiro merecia, e outro que não teve o prazer, infelizmente, de governar essa grande nação e levar ela ao patamar de desenvolvimento social que o povo brasileiro bem merece. Tá? Então, foram militares, traidores da democracia, que depuseram o João Goulart e governaram o Brasil aí num período nefasto e temerário de 21 anos que vão de 64 a 85. Minhas aulas de francês aqui. Letra C. No estado do Paraná, não houve ocorrência da tortura durante a ditadura militar, pois a população aceitava o regime imposto. É verdade que o Paraná aceitava. Os paranaenses, eles são muito reacionários.
Inclusive, quando se quer testar um produto novo no Brasil, se vai dar certo, a turma começa a vender em Curitiba, porque é a cidade mais reacionária do Brasil. Não à toa Sérgio Moro surge lá. O pessoal lá é muito reaça, é muito conservador, uma coisa horrorosa. Historicamente é assim. Mas nem por isso a gente pode dizer que não houve tortura no estado do Paraná. Houve sim, e houve graves crimes de violação aos direitos humanos. No Paraná, como bem em todo o Brasil, não se registra um estado da nação onde não houve tortura. Tá bom? Letra D. Na ditadura militar e no Estado Novo, a tortura era a prática contra indivíduos que manifestavam ideias contrárias ao regime político em vigência. Letra D, de correto, tá? E então eu vou até deixar marcadinho, tá correto? D do bem, coisa boa, positiva. E letra E, durante o Estado Novo, havia um combate aos comunistas no país porque estávamos sob a influência da Guerra Fria. Estado Novo acaba em 45, meus queridos. A Guerra Fria começa em 45. Não tem correlação temporal, não faz sentido. Então é isso.